Oi, pessoal. Vamos então falar sobre as bactérias anaeróbias agora. Mais um grupo de gêneros associados com infecções sistêmicas, tá? E a gente vai falar então do Clostridium, tá? O Clostridium é um gênero bem importante, associado a algumas doenças, né? Nós vamos falar de 4 diferentes. E vocês vão acabar vendo então que das bactérias anaeróbias é o gênero principal, né? Mais associado com doenças. Bom, então, considerando a questão da anaerobiose, né? Nós vimos que os micro-organismos, eles podem, então, utilizar o oxigênio de 4 maneiras, né? Na verdade, de 3 maneiras onde há a utilização do oxigênio e uma onde não há utilização do oxigênio, e é justamente nesse grupo que se encontra, então, o gênero Clostridium, que é o que a gente vai falar, né? Por que que eles não crescem na presença do oxigênio, né? Na verdade, eles não crescem porque eles não toleram a presença desse oxigênio. Uma das razões para isso, né, que nós inclusive já vimos nessa imagem, né, onde há aqui na letra A o crescimento dos anaeróbios apenas em situações onde não há oxigênio, né, como é o caso aqui dessa última plaquinha, está relacionado ao fato deles não terem enzimas que degradem os metabólitos do oxigênio, né? Então, uma vez que o oxigênio penetra na célula, é gerado, então, através da sua degradação, vários metabólitos, né? Como esses que estão descritos aqui, e eles, então, deveriam ter enzimas, né? Que degradassem esses metabólitos, porém, eles não possuem. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, essas enzimas tão importantes, a superóxido dismutase, a catalase e a peroxidase, né? Então, essas enzimas, elas seriam essenciais para inativar, né, os metabólitos, os produtos do oxigênio. Como essas bactérias não possuem, né, então, na ausência desse sistema de desintoxicação, elas acabam, então, morrendo na presença do oxigênio, né? Esses metabólitos, eles vão causar danos ao DNA, né? Vão inativar componentes lipídicos, enzimas, então a bactéria não consegue sobreviver. Bom, nós temos no nosso corpo anaeróbios em várias partes, né? Eles fazem parte da microbiota normal, tá? Então, nós temos na pele, na cavidade oral, trato respiratório superior, no trato genital e no intestino, que é a grande maioria das espécies e da quantidade, né, de anaeróbios que nós temos com microbiota normal. Porém, quando eles se proliferam em maior quantidade ou quando eles passam a ter, então, uma localização, né, uma colonização fora do local apropriado, então eles passam a ter, né, fatores relacionados ao tamanho do inóculo, né, a quantidade, a virulência, então eles passam a causar patogenias. As patogenias normalmente estão associadas com abscessos, né, tecidos necrosados, mas a gente vai ver também que existem algumas doenças que não chegam a causar uma lesão tão grave, né, nos tecidos, mas que vai liberar, então, algumas toxinas responsáveis, então, pela patologia, né, pelas patologias, tá? Então, a gente, dentro desse grupo dos anaeróbios, né, nós vamos trabalhar apenas com esse gênero aqui, com o Clostridium, ok? E eu coloquei essa tabelinha aqui mais para que vocês possam saber que existem, né, desde cocos, gram-positivos, gram-negativos e bacilos gram-positivos e gram-negativos. E aproveitando também para trabalhar a questão da capacidade de formação do endósporo, que é uma característica que nós vimos lá no comecinho do semestre, quando nós estudamos as estruturas bacterianas, né? Então, essa seria o gênero que nós vamos ver que tem capacidade de esporulação.
no nosso corpo, né, associado a infecções, então esse esqueminha ele mostra as possibilidades, né, de bactérias anaeróbias causando infecções, então vocês conseguem ver várias doenças associadas, né, e algumas delas que não se encontram aqui também, e que podem então estar relacionados a anaeróbios tanto endógenos, né, tanto de infecção endógena, como ingeridos, né, ou inseridos no nosso corpo de maneira externa. Aspectos clínicos que são sugestivos da infecção com os anaeróbios. Então, isso daqui é um padrão que se observa, né, na maioria das lesões mais voltadas para abscessos ou necroses, tá? E que eventualmente vocês vão observar, né, na clínica ou na descrição de algumas dessas infecções na literatura. Bom, então, já que como eu comentei ali no comecinho, né, a gente vai trabalhar com o gênero Clostridium, né, e vocês viram que os Clostridium são bacilos gram-positivos, então eles fogem um pouquinho daquela regra que a gente havia visto, de que a maioria dos bacilos são gram-negativos, né, e a característica da formação dos endósporos ou esporos que a gente falou no começo do semestre. São gêneros presentes no solo, na água, né, em todo o globo, tá? E alguns deles ainda fazem parte da microbiota no trato gastrointestinal, mas nós vamos falar especificamente de 4 espécies e com elas nós vamos conhecer um pouquinho das patogenias que elas decorrem, né, que elas desencadeiam. Então, a gente vai falar do Clostridium tetani e botulinum, né, causa tétano e botulismo. Nós vamos falar da gangrena gasosa, que é causada pelo Clostridium perfringens, e nós vamos falar da diarreia e colite pseudomembranosa, causada pelo Clostridium difficile. Começando pelo Clostridium botulinum, né? Essa foto de microscopia eletrônica, ela mostra o bacilo em transformação, né, para etapa, né, para fase de transformação em endósporo. E aqui nessa outra imagem a gente vê, né, alguns dos endósporos já apontando ali nos bacilos que vão então entrar em dormência. Bom, o botulismo, né, então ele é causado por essa bactéria que tem a forma infectante na vegetativa e a forma de endósporo como resistência. Esse formato do endósporo, né, gente, que está presente no solo na maioria das vezes, e tem como principal forma de transmissão, nós vamos falar sobre isso, a alimentar, ele tem capacidade também de causar doença a partir do momento que ele se transforma na forma vegetativa, tá? Não tem outra possibilidade dele induzir a doença, né, ao botulismo, se ele não se transformar para a forma vegetativa. Por quê? Porque o botulismo ele é causado por uma toxina, né, que essa bactéria libera. E ela só vai produzir essa toxina na sua forma metabolicamente ativa, ok? Então, nós vamos ter a doença apenas causada pela toxina, certo? A gente pode se contaminar com a forma vegetativa, a gente pode se contaminar com o endósporo, que vai se transformar, né, na forma vegetativa, mas a doença é causada pela toxina. Bom, então, essa bactéria, ela é bastante fastidiosa, né, e muitas vezes é difícil da gente conseguir isolar ela em meios de cultura, em laboratório, tá? Mas ela pode ser feita, né, a sua identificação não através do cultivo, na maioria das vezes. Nós podemos já determinar 7 toxinas botulínicas diferentes, né, antigenicamente diferentes, tá? Elas foram nomeadas de A até G e descritas até hoje em humanos, causando doença, causando botulismo, a toxina A, B, E e F, tá? Tanto uma como a outra, tá, gente? Tanto as que causam doenças em humanos como as que causam doenças em animais,
elas têm aquele formato básico de toxina B, né, que nós já vimos, tá? Então, a toxina B é a parte externa, né, que protege, e a parte A, subunidade A, é a que causa toxicidade, certo? Então, a toxina B, né, a estrutura B, ela protege, né, para passagem no trato gastrointestinal, certo? E ela, então, vai fazer com que essa toxina possa ser absorvida para o tecido muscular, né? E com isso possa migrar, né, para o tecido muscular e com isso causar a grande parte do problema do botulismo, ok? Que é a liberação de acetilcolina bloqueada. A gente vai falar um pouquinho já sobre isso. Entretanto, essa toxina, ela é termolábil, né? Então, se a gente aquecer um alimento, né? E aqui tem alguns critérios aí para destruição dessa toxina que foram testados laboratorialmente. Se a gente aquecer o alimento, né, em fervura 10 minutos ou a 80 graus Celsius por 30 minutos, a gente consegue inativar a toxina, né? Não consegue matar a bactéria, fonte provável dessa toxina, mas consegue inativar a toxina já liberada, ok? Bom, então como é que funciona a toxina botulínica? E depois a gente vai lembrar um pouquinho da questão do uso do Botox, né? Também tem o mesmo perfil, tá? Do lado esquerdo aqui da figura, vocês estão vendo o que acontece normalmente, né? Então, a situação fisiológica do nosso organismo, tá? Quando há um estímulo para contração muscular, nossos terminais excitatórios, né, dos neurônios, dos terminais nervosos periféricos, eles liberam acetilcolina, né, que vai ser captada, então, pelo músculo e vai fazer a contração, né? No caso do botulismo, tá, pessoal? A toxina, ela se liga justamente nesses canais que vão fazer a liberação da acetilcolina ali na junção neuromuscular, tá? Então, elas bloqueiam a liberação da acetilcolina e como o músculo não capta acetilcolina, ele permanece relaxado, né? Ele permanece distendido, tá? Então, isso nós chamamos de relaxamento muscular irreversível ou paralisia flácida. O músculo fica paralisado, porém relaxado. Então, essa paralisia flácida, ela é motora, né? Ela é percebida principalmente pela questão motora. Ela é simétrica, então ela vai acontecer dos dois lados do corpo. E nos humanos, ela é descendente, ou seja, ela inicia em face, né? Em regiões onde essas junções são mais sensíveis, e depois ela vai propagando, né, para tronco e membros até atingir o corpo todo, né? Então, o paciente ele pode evoluir para o que a gente chama de tetraplegia flácida, né, causando problemas respiratórios, como dispneia e insuficiência respiratória. As formas de transmissão desse botulismo, tá, gente, estão relacionadas principalmente com a alimentar, tá? Então, tanto nos humanos como no botulismo infantil, a via principal de contato é a alimentar. Então, nos humanos, nos adultos, né, em especial, tá? É relatado a transmissão através de alimentos enlatados, tá? Tanto caseiros como comerciais, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês. E também peixes em conserva, tá? E a incubação, então, dessa doença, ela se daria em torno de 12 a 36 horas após o consumo e a liberação dessas toxinas. No botulismo infantil, né, que é então quando o paciente ele tem uma sensibilidade maior, né, uma viabilidade maior de contato dessa toxina com as junções neuromusculares, nós temos a associação do consumo do mel. O mel é um dos poucos alimentos que a gente não consegue evitar contaminação microbiana, porque ele não é higienizado do ponto de vista microbiológico, né? A gente faz uma retirada de partículas maiores, né, de sujidades, mas não é possível fazer uma pasteurização, uma tindalização, né, de nenhum daqueles processos que nós aprendemos sobre descontaminação de alimentos,
tá? Então, nesse caso, como o mel é consumido totalmente in natura, né? Ele pode conter os esporos e nas crianças é a principal forma de veiculação. Por isso que é indicado, né, que as crianças não consumam mel antes dos 2 anos de idade. Outras formas de botulismo é o botulismo de lesão, né, quando há uma lesão e contaminação por endósporos no solo, e o botulismo inalatório, né, que é uma forma de bioterrorismo, onde você tem a inalação da toxina no formato liofilizado, ou seja, em pó, né, e essa toxina ela vai agir diretamente no trato respiratório, né, então ela tem um início extremamente rápido de bloqueio da contração muscular, né, bloqueando então o processo respiratório e levando à morte, ok? Então seria uma forma muito rápida aí de morte, né, de letalidade do botulismo. Bom, aqui tem algumas fotos do botulismo infantil, então vocês observem que a criança está totalmente entubada, né, porque o trato respiratório e o cardiovascular eles estão bastante comprometidos. Aqui é a característica do início do botulismo, né, que é aquele formato que eu falei para vocês descendente, então o início é em face, né, então a gente vê um quadro que nós chamamos de pitose, né, queda das pálpebras, tá? Falha na expressão facial, né, a pessoa também não consegue fazer nenhum movimento de face, com isso não consegue se alimentar, não consegue deglutir, né? E isso vai, então, descendendo para os músculos de membros e troncos, tá? Aqui o exemplo de ferida botulínica. Então, uma das formas de cicatrização de feridas é a contração do tecido. Então, no caso da ferida botulínica, ela fica aberta, né? Como vocês estão vendo aqui. E aqui algumas questões epidemiológicas, tá? Eu trouxe para vocês o dado mais recente que eu encontrei no formato aí de tabela, né? Mas eu vi que existem alguns casos já reportados de uns 2 anos atrás, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, que foram descritos de botulismo humano, ok? E a gente tem, então, um perfil, né, dos casos confirmados e dos casos suspeitos. Então, como eu falei para vocês, né, o botulismo não é muito fácil de ser identificado logo no início, né, apesar dos sintomas ali que eu mostrei para vocês. Existem outras doenças, né, e eu vou mostrar depois o diagnóstico diferencial, outras doenças que podem também causar esses sintomas, né, principalmente paralisia flácida. Então, os casos suspeitos já são notificados, né, e depois disso tem a confirmação através de testes laboratoriais. Então, toda vez que vocês virem dados epidemiológicos, tanto de botulismo como de tétano, vocês vão ver sempre o suspeito e o confirmado, tá? Então, vocês vão ver sempre as barrinhas ali dos dois, porque eventualmente, né, alguns casos suspeitos são descartados, tá? Nós não temos vacina para botulismo, certo? Então, não existe aí uma cobertura vacinal, tá? Mas existe essa notificação justamente para que a gente possa fazer a busca, né, das fontes de contaminação, tá? Um outro dado importante é a questão da letalidade, tá, pessoal? Então, existem casos, né, anos, por exemplo, em 2001, que teve um número de casos elevados, né, porém não teve letalidade, e em 2004, com o mesmo número de casos, só que uma letalidade aí de praticamente 90%. Né? Então, observem que, eventualmente, as pessoas realmente evoluem para óbito, né? No caso do botulismo, principalmente se não for atendido a tempo de reverter, né, o quadro respiratório e cardiovascular. E aqui, nesse mesmo dado, né, nesse boletim epidemiológico do Brasil, ele mostra a fonte de contaminação que eu havia comentado com vocês, né? Então, a gente tem aqui, ó, produtos industrializados, né? Mortadela, carne de lata, salsicha, né? Que são produtos de consumo comum, né? E que são totalmente industrializados e podem mesmo assim carregar contaminação, tá?
Aqui foi relatado torta de frango, não se sabe exatamente qual é o alimento contaminado, mas se associa muito o botulismo ao palmito, né? Que é um alimento que a gente consome também, na maioria das vezes, in natura, né? Ou no máximo no formato de conserva, mas nem sempre essa conserva foi preparada de maneira adequada, tá? Picles também, tofu, né? Conserva de batatas, de pepino, e outros alimentos, né? Patê de fígado suíno, outros alimentos que podem, então, acabar carreando, né, essa contaminação, tá? Então, vejam que até aí grande parte, né, dos alimentos industrializados de consumo comum, né, até o picles aqui, tá? A gente teria, então, uma chance grande aí de contaminação. Bom, então o diagnóstico clínico, ele é o principal para suspeita, né? Depois a gente vai fazer o laboratorial, mas normalmente a pessoa já está em atendimento médico ou internação. Então, o clínico ele é feito através da identificação da paralisia, né? Principalmente se essa paralisia for progressiva e descendente, iniciando então pela face, né? Queda da pálpebra, dificuldade de deglutição e também distúrbios na visão, né? É relatado bastante a questão da diplopia, que seria a visão dupla. Esses sintomas, então, vão progredir pela musculatura, né? Principalmente no sentido de troncos e membros, e vão comprometer o quadro respiratório, tá? Uma das formas de diagnóstico nesse ponto aqui é se fazer o teste de eletromiografia para verificar a capacidade motora, né, dos músculos que estão atingidos, porque se você disponibiliza acetilcolina ao músculo, você consegue ter a contração, né? Então é sinal de que o problema não é muscular, é na junção neuromuscular. E aquilo que eu comentei com vocês, né? O diagnóstico diferencial ele é muito importante, porque eu posso estar me deparando, na verdade, com uma doença nervosa, né? Uma intoxicação, por exemplo, por pesticidas, e isso pode acabar retardando o tratamento e, consequentemente, dificultando a sobrevida do paciente. No diagnóstico laboratorial, e que também nos dá uma ideia do ponto de vista epidemiológico, nós fazemos então a coleta do material suspeito, pode ser feito do próprio alimento, né? Mais da corrente sanguínea do paciente, e isolamento da bactéria em anaerobiose, né? Pode também se detectar a toxina botulínica nos alimentos, né, nas fezes ou até mesmo no soro do paciente. E associado a isso, então, né, a essa suspeita é feita a notificação, certo? Então, um caso já é considerado surto, né, uma vez que o botulismo ele é transmitido na maioria das vezes por via alimentar, então esse alimento foi consumido por outras pessoas também. E aí a notificação é feita e confirmada posteriormente. Como é que eu vou tratar esse paciente? Então, eu tenho que pensar em duas questões: em eliminar a toxina circulante e eliminar a fonte de produção dessa toxina. Então, o paciente pode ainda estar com a bactéria, né, contaminado com a bactéria, mas ele pode ter apenas a toxina. Como a gente não tem como identificar isso, a gente faz os dois tratamentos. Então, a gente vai usar o soro antibotulínico, né, para neutralizar a toxina que ainda não se ligou na junção neuromuscular. Lembrando que a toxina que já se ligou não tem como fazer nenhum processo que degrade ela, né? Ela vai continuar agindo até que ocorra a degradação natural. Então, o paciente muitas vezes fica realmente hospitalizado, né, com a terapia de suporte, e fazer uso, então, dos antibióticos, né, para gram-positivos, que são capazes, então, de penetrar nessas bactérias e destruir, então, a fonte de produção dessa toxina. E aqui eu coloquei para vocês, por último, né, a questão do Botox, né, como o Botox faz relaxamento muscular, e a ruga é causada justamente pela contração do músculo, então é utilizado, né, a toxina botulínica numa quantidade apropriada, né, num meio apropriado, para que se faça esse relaxamento da musculatura, tá? Existem alguns casos de
contaminação por botulismo através do Botox, tá, pessoal? Então, por isso que é importante que, né, seja feito por uma pessoa qualificada, uma pessoa que entenda e que tenha habilitação para isso, né? Porque já foi relatado casos de botulismo por injeção, né? Por Botox, tá? Lembrando que existe um prazo aí, né? Entre uma sessão e outra, etc. Então, né, tem que tomar bastante cuidado com essa questão. Bom, agora nós vamos falar do tétano. O tétano é causado pelo Clostridium tetani. O Clostridium tetani também tem capacidade de esporulação, então a gente observa aqui os endósporos, né? Como é o início da formação ali dos endósporos, tá? E nessa imagem aqui a gente também consegue ver o endósporo sendo formado. Diferente do que a gente viu lá para o Clostridium botulinum, esse endósporo ele se forma bem mais na extremidade. Então vocês vão ver que isso é uma característica do Clostridium tetani, né? Ele tem um aspecto de alfinete, tá? O bacilo a partir do momento que ele apresenta ali o endósporo, tá? Então também é encontrado no solo, né? E lembrando que muitas vezes ambientes bastante inóspitos para outras bactérias, né? Como por exemplo um material enferrujado, né? Etc. Pode conter essa bactéria. Esse bacilo é móvel, né? Então ele tem flagelo, tá? Os esporos, então, são terminais e redondos, né? O livro trazia a aparência de raquete, em alguns outros materiais vocês vão encontrar esse termo alfinete, tá? Eles são extremamente difíceis de cultivo, tá, pessoal? Até mais ainda do que o botulino, porque ele tem uma sensibilidade muito grande, né, ao oxigênio. E normalmente, quando faz o crescimento, ele forma uma película sobre o agar, né? Então, não é uma colônia arredondada, e sim um espalhamento da bactéria pela superfície do agar, tá? As cepas são proteolíticas, né? Ou seja, elas são incapazes de fermentar carboidratos, mas elas quebram proteínas, e com isso, então, a gente consegue identificar algumas características microbiológicas do bacilo em laboratório. O tétano ele produz duas toxinas, né? A tetanolisina, que é o que vai causar uma degradação de hemácias, né? Então ela é chamada de hemolisina sensível ao oxigênio, e a neurotoxina termolábio, que é a que causa realmente o tétano, chamada de tetanospasmina, né? Então o tétano ele vai causar um outro processo de paralisia muscular, né, diferente do botulismo. Essas toxinas já foram identificadas, né, como estando presentes ou não em algumas cepas. Então, nós temos cepas atóxicas, tá? E essas cepas atóxicas, elas não têm um plasmídio conjugativo, né? Então, elas não têm a capacidade de causar a doença, né? Produzir a toxina, e também não tem a capacidade de absorver o plasmídio, tá? Então, ela não vai ser convertida em toxigênica, né? Mesmo em contato com cepas que tenham o plasmídio. Bom, então a gente vai falar um pouquinho do tétano baseado na tetanospasmina, né, na neurotoxina. A produção dela se faz na fase estacionária da bactéria, então a bactéria, né, se adapta, passa pela fase log, e depois, quando ela entra na fase estacionária, que ela libera a neurotoxina, tá? E ela é liberada após a lise dessas células. Então, normalmente no tétano, a gente tem a toxina só presente na ausência da bactéria, tá? Também o formato toxina B, que a gente já tinha comentado, e nesse caso ela vai inativar as proteínas que regulam a liberação dos neurotransmissores na junção neuromuscular, né? Dos neurotransmissores inibitórios, tá, gente? Da glicina e do GABA, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês a figurinha. Então, essa seria a situação fisiológica normal, né? O nosso neurônio inibitório, ele liberaria a glicina ou o GABA, né? E faria, então, com que os nervos excitatórios,
diminuíssem ou cessassem a liberação da acetilcolina e o músculo, então, relaxasse, né? No caso da toxina tetânica, nós impedimos, né, com a toxina ligada ali no interneurônio inibitório, nós impedimos a liberação da glicina ou do GABA, consequentemente, esse neurônio aqui, né, excitatório, ele vai continuar liberando, né, ele não vai ter uma regulação na liberação da acetilcolina, então ele vai continuar liberando a acetilcolina em grande quantidade e o nosso músculo vai captar e vai continuar contraído constantemente, né? Então a gente tem uma contração muscular irreversível que é chamada de paralisia hipertônica ou paralisia espástica. Bom, período de incubação para desenvolvimento do tétano, né? Se eu me contamino com o esporo, tá, gente? Eu tenho que lembrar que esse esporo tem que germinar, né? Tem que entrar na fase estacionária, para daí liberar as toxinas e as toxinas poderem agir no sistema nervoso, tá? Gerando, então, esse aumento da excitabilidade. Então, vai variar bastante, né? Podendo, então, chegar de um dia até alguns meses, mas normalmente se observa de 3 a 21 dias a progressão para o tétano, tá? Os sinais do tétano vão estar relacionados, então, a essa contração involuntária, né? Que ela acontece de maneira irreversível enquanto a toxina estiver atuando. Aí eu vou mostrar para vocês que é bem comum o trismo e o riso sardônico, né? E essa paralisia também vai apresentar-se como progressiva, podendo gerar a morte por insuficiência respiratória. Então, aqui nós temos um caso, né, severo de tétano em um adulto, então, o paciente com o tétano já numa fase final, né? Aqui nós temos uma ferida, tá, gente? Onde provavelmente é a fonte de contaminação, né, do paciente, da bactéria ou mesmo da toxina. E aqui o que nós chamamos de risos sardônicos, né, que é a face, né, totalmente contraída, como se o paciente estivesse sorrindo. Bom, como é que eu faço para diferenciar com outras doenças? Por quê? Porque tem outras doenças que também causam paralisia espástica, tá? Por exemplo, uma delas é a intoxicação por estricnina. Outro caso importante de trismo são nas meningites, né? Um caso de tetania, por exemplo, por hipocalcemia, né? Ou relaxamento muscular entre paroxismos. E no caso da raiva também, né, gente? Onde a gente pode ter convulsões, né? Apesar da ausência de trismo, pode ter convulsões e hipersensibilidades que vão lembrar um pouco do aspecto de paralisia espástica, tá? Então, tudo isso tem que ser eliminado para se chegar no diagnóstico confirmatório do botulismo, do tétano. Bom, da parte epidemiológica, eu coloquei aqui para vocês, então, os dados que tem no Brasil mais recente, né? Então, de 2007 a 2016. E uma das coisas importantes que se leva em consideração é a idade para a questão do tétano, porque nós temos vacina contra o tétano, né? Então, na fase mais inicial, nós temos que pensar que a criança está suscetível ao contato, né? Principalmente pelo fato de não ter ainda o esquema vacinal completo. E, além disso, também, no caso dos partos, né? Durante o parto, a criança também pode se contaminar por instrumentos não bem higienizados e ter o que nós chamamos de tétano neonatal, né? Esse aqui seria o tétano acidental, tá, gente? Por contaminação, tá? Não entra, então, o tétano neonatal, tá? Então, aqui foi relatado ao todo, durante esses anos, né, que eu comentei, aproximadamente perto de 3.000 casos, né? Sendo que teve em torno aí de 1.000 mortes, né? Então, 1/3 dos pacientes que tiveram, né, que se infectaram, acabaram evoluindo para óbito, né? É uma taxa de letalidade bastante importante, tá? Então, 33% aqui, como vocês estão vendo. E isso varia também com relação à idade, né? Então, numa idade mais jovem, né, de 0 a 4 anos, nós temos uma taxa de letalidade bastante alta, né, de 31%. Isso diminui com a questão da imunidade devido à vacina, né?
E a partir dos 35, 40 anos, ele começa a aumentar novamente, né? Porque aí a gente tem a questão da imunossenescência, essas vacinas não são repostas, né, do ponto de vista imunológico, e a gente acaba, então, se tornando mais suscetível à morte, né, no caso do tétano. Aqui só para vocês terem uma ideia, tá, gente, do custo, né, com relação ao tétano acidental. Então, nesses anos de 2007 a 2016, né, uma média aí de R$1 milhão, né, por ano, tá, gastos para internação, etc., né, e toda a manutenção desse paciente na rede pública, tá? Então, isso é bastante importante e é um dos porquês, né, de nós termos vacina na rede pública, né, obrigatória, tá? Porque a gente tem aí um gasto de aproximadamente 9 milhões, aproximadamente 10 milhões aí em 3, 6, 9, 10 anos, né, que foram seguidos aí, tá? Bom, um pouquinho sobre o tétano neonatal, né? Isso aqui é um caso de tétano neonatal, o paciente veio a óbito, ok? Então, nasceu, né, começou a ter as contrações, ficou internado, mas não resistiu. Então, vejam que o corpo todo, né, contraído. O tétano neonatal, ele é caracterizado por alguns sintomas mais graves, né? Iniciando por uma disfunção respiratória, aumento, né, no percentual de infecções secundárias, desautonomia, taquicardia, crises de hipertensão arterial, parada cardiorrespiratória, né, miocardite tóxica, embolia pulmonar, hemorragias, as contraturas elas podem causar fraturas de vértebras e entre outras. Então é importante se fazer um diagnóstico rápido, né? E também diferencial para outras patologias, por exemplo, na sepse, nas encefalopatias e alguns distúrbios metabólicos como hipoglicemia, hipocalcemia, alcalose, que também podem causar essas contrações, né, que lembram, né, mais no sentido de convulsão, que lembram então o tétano neonatal. Outros diagnósticos diferenciais importantes, que não são muito comuns, mas que devem ser levados em consideração, é a epilepsia, lesão intracraniana por traumatismo do parto, né, então durante o nascimento, né, a criança acaba tendo uma lesão no crânio, né, cerebral, peritonites e meningites, né, no caso aí de uma contaminação precoce. Os princípios básicos do tratamento, tá, gente? Isso aqui vale para o tétano adulto, né? A sedação do paciente através do uso de benzodiazepínicos e miorrelaxantes, o uso das toxinas antitetânicas, né, ou melhor, do soro, né, antitetânico, tá, para neutralizar essa toxina. Então, tem aí a dosagem para criança e para adulto, né, e o debridamento do foco, ou seja, onde foi a contaminação, né, porque no caso do botulismo a gente tem a ingestão, mas no caso do tétano normalmente está associado com uma ferida, uma lesão causada, né, e que gerou a contaminação, tá? Então, limpar o ferimento suspeito, né, e fazer com que essa fonte seja eliminada para poder tratar, né, o restante das complicações do paciente. Aqui é o esquema da vigilância, tá, gente? Para suspeita, né, de casos de tétano. Lembrando que, como tétano, nós temos vacina, é importante que essa vigilância também permita a investigação de como esse indivíduo foi contaminado, né, para não ter erro aí na questão vacinal. Então, na notificação, no caso suspeito, já é feita notificação, é feita então a investigação, a coleta de dados e a partir do momento que se chega então ao dado, né, confirmatório, né, também analisar a questão da cobertura vacinal, principalmente para as crianças. A vacina ela é dada na fase infantil, né, juntamente com
a difteria, a coqueluche e a vacina do hemófilos, então é a tetra ou a pentavalente, né? Então, nós iniciamos com 2 meses de idade e continuamos por 3, né, mais 2 doses de 30 e 60 dias após o início. E aí nós temos 2 doses de reforço, uma com 15 meses, que é quando a gente considera, então, o calendário vacinal praticamente completo, porque aí a gente já tem uma imunidade ativa, né? E depois a segunda dose com 4 a 6 anos. Aí não é feito mais, se a criança recebeu esse esquema completo, né? Não é feito mais a vacina para o tétano. Mas se acontecer, então, de não ter recebido as doses de maneira adequada, então ela vai receber a partir dos 6 anos de idade, né? Ela vai receber a dupla adulto, onde a gente tem apenas a difteria e o tétano, não tem mais a coqueluche, né? Ela é dada a partir dos 7 anos de idade, certo? E para pessoas que não tenham o calendário completo ou que não saibam sobre essas vacinas. Também o esquema vacinal de 3 doses e depois se repete a cada 10 anos, com exceção de casos de gestação, né? Durante a gestação é a cada 5 anos, tá? Então, se a paciente engravida e passou só 5 anos da última dose da vacina, ela já recebe uma nova dose, ok? Bom, nós temos alguns dados de tétano neonatal, mas também nós temos os dados comparados com a cobertura vacinal, né? Então, vocês veem que quando a vacina ela foi instituída na rede pública, né, que foi em 1980, se começou a comparar, né, o número de casos com a cobertura vacinal. Então, essa cobertura ela só aumentou, né, e ela continua num patamar elevado, mas os números de casos, né, que foram bem elevados aí no Brasil em 1988, eles foram caindo, né, e hoje a gente tem um número bastante ínfimo de casos de tétano, tá? O que mais acontece aqui, gente, é o caso de tétano acidental ali na fase da criança, tá? Enquanto ela ainda não tá vacinada, né, imunizada, ou ainda alguns casos de tétano neonatal, tá? Então é isso, essa é a barrinha pequenininha aqui que a gente enxerga ainda em alguns anos, tá certo? Esse dado aqui, ele é nacional. Bom, agora vamos para o Clostridium perfringens. O Clostridium perfringens tem as mesmas características do ponto de vista microbiológico, né? Então, ele é um bacilo, gram-positivo, anaeróbio, né? Fastidioso, mas ele não tem a característica ou não é perceptível a sua capacidade de formar endósporos. Então, a gente não vai ter esse padrão, né, de formação de endósporos no perfringens. O perfringens ele está associado com 2 doenças principais. A primeira delas é a intoxicação alimentar. A intoxicação alimentar ela é causada por uma enterotoxina, né, que vocês estão vendo aqui, que é então a principal causa de alteração na permeabilidade intestinal. Essa intoxicação alimentar por Clostridium perfringens normalmente está associada com carnes e derivados, e grande parte das vezes também há casos de carne suína, né? Então seria uma das formas mais comuns de contaminação, tá? E também se relaciona à comida que permanece durante muito tempo exposta ao ar, né? Indevidamente requentada, ou seja, em buffets, certo? Então ela permanece aquecida, né? Mas é o suficiente então para a bactéria liberar a enterotoxina e causar a contaminação, né? A intoxicação aqui no caso. Então, o Clostridium perfringens ele tem uma característica, né, de uma simples colonização até um quadro, né, de gravidade com risco de vida. Não é o caso, na maioria das vezes, da intoxicação alimentar, ela é mais fácil de ser identificada e tratada, né, mas ele pode, então, ter uma evolução mais grave também, tá? Ele é considerado um bacilo gram positivo bastante retangular. Eu não sei se vocês notaram,
né? Não dá pra gente voltar aqui, mas depois vocês retornem ali na imagem, né? Ele tem um formato bem certinho, assim, né? Bem geométrico, tá? E os esporos, como eu disse, raramente são observados, não existe nenhum porquê, né, um perfil dessa incapacidade de formação dos endósporos, mas normalmente é o que se observa. Não apresentam flagelos, né, são imóveis, têm um crescimento rápido e uma disseminação apropriada em meios de cultura. Então, eles são fastidiosos, mas eles são mais fáceis de ser cultivados em comparação ali com o Clostridium tetani, né, que é tão difícil de crescer, tá? Essas bactérias possuem capacidade hemolítica, então a gente pode colocar em agar-sangue para ver a questão da hemólise, né? E elas apresentam 5 tipos de toxinas letais, né? Os isolados de A até E, e essas toxinas vão estar associadas, então, com o padrão da patogenia. No caso da intoxicação alimentar, tá, gente? Nós temos, então, contaminação com a cepa A, e essa cepa A, ela tem várias toxinas, tá? Então, nós vamos trabalhar aí com a enterotoxina especificamente, né? Mas ela também possui outras toxinas associadas à patogenia, tá? Normalmente, então, após a ingestão, se inicia o quadro de cólica, diarreia, náuseas, vômitos e dores. Isso normalmente se inicia de 8 a 24 horas. E essa toxina, apesar, como eu havia comentado, né, apesar de ser termolábil, tá, ela aumenta a sua atividade, tá, gente, em contato com a tripsina. Então, no trato gastrointestinal, né, ela vai ter a sua formulação, tá? Então, a esporulação da bactéria, né, a transformação dela para a forma vegetativa, se for o caso de endósporo, tá? Que não é o caso do perfringens, mas só para vocês conhecerem o nome, né? Ela acontece no intestino delgado, tá? Então a bactéria começa a liberar então a toxina ali. Essa toxina se liga aos receptores de membrana no jejum e no ilho e vão causar um aumento da permeabilidade, perda de líquidos e íons, né? E pode cair na corrente sanguínea e se transformar num superantígeno, causando um quadro mais sistêmico, né? Então, podendo induzir um processo inflamatório, febre, etc. Nessa figurinha aqui, vocês veem, então, a bactéria, né? Ele fala sempre da forma vegetativa, né, gente? Ele fala sempre da forma metabolicamente ativa, então a gente não vê informação, tá? A respeito do esporo, apesar dele aparecer aqui, né? Não tem dado de identificação do esporo microbiologicamente falando, tá? Então a bactéria ela vai penetrar, né, na mucosa intestinal, nas camadas mais superficiais, e ela vai começar a liberar então as suas toxinas, né? Então aqui tá falando da geração de algumas proteínas, né? Ou melhor, de algumas enzimas que vão degradar substratos, né? Formando gases, tá? E aqui a formação das enzimas que vão então, né? Degradar esse tecido epitelial, tá? Então tá aqui, né? O epitélio e as células começam a ser destruídas, tá certo? Então esse aqui é o caso da intoxicação alimentar, em especial, tá? E aqui em amarelinho é o caso da patologia que a gente vai falar na sequência, tá? Então, aqui na intoxicação, na intoxicação, né, nós vamos ter o exemplo das toxinas que degradam aqui as junções celulares, né? As toxinas que são responsáveis pela formação de poros, tá? As colagenases e as toxinas que lisam as matrizes, né, na lâmina própria, ali no tecido mais conjuntivo. Aqui em amarelo, a gente vê um outro aspecto do Clostridium perfringens, que é a questão que nós vamos falar da gangrena gasosa, né? Então, a produção de gases nesse tecido, tá? Ele vai gerar, então, a penetração, né, das bactérias ali no tecido e chegando, então, ao tecido conjuntivo e muscular,
e podendo então causar, né, o processo de patogenia nesse quadro aqui. Segunda doença associada ao Clostridium perfringens. Na gangrena gasosa, nós temos então um processo rápido, progressivo e destrutivo do músculo contaminado. Esse músculo ele pode ser contaminado também por via externa e não alimentar, tá? Então, ferimentos traumáticos, cirúrgicos, abortos, né? Pode ter contaminação por essa bactéria. No tecido, a gente observa a presença do gás e se observa uma crepitação nesse músculo, né? Nessa destruição tissular. E essa lesão, né, que causa necrose, ela é causada principalmente pela toxina alfa, tá? Que é uma lecitinase que degrada eritrócito, plaqueta, leucócito e células epiteliais. Então, o paciente que tem a destruição tissular, né, tecidual, causada pela toxina alfa, ele vai apresentar uma hemólise maciça, né, com aumento da permeabilidade vascular, uma toxicidade hepática e uma disfunção miocárdica. Aqui eu coloquei para vocês também um trabalho que foi publicado há pouco tempo, né, em 2016, mostrando então as lesões causadas pelo Clostridium perfringens no tecido muscular, e parece que esse processo, né, gerado aqui no tecido, ele interfere também na medula óssea, né, então esse trabalho mostra um pouco da interferência na imunidade inata, tá? Mostrando que ele impede, né, que haja maturação de neutrófilos e que esses neutrófilos, então, cheguem até o tecido, tá? Então, é uma forma de impedir, né, de escapar da imunidade, atuando através dessa alfa-toxina, também na medula óssea. Então, uma forma mais sistêmica, né, de agressão, tá? E nessa figurinha menor, a gente observa o ciclo, então, né, de infecção. Então, a bactéria causa a contaminação, né, do tecido, causa a destruição das células, posteriormente a morte desse tecido, o edema, né, o aumento do edema vai gerar uma maior invasão dessas bactérias e um tecido necrótico, e isso permanece num ciclo, né, com a formação do gás ali no interior e a formação da capacidade hemolítica dessa toxina. Então, aqui algumas fotos, né, da gangrena gasosa. Esse aspecto bronzeado que vocês veem aqui nas lesões está relacionado com a parte hemolítica, tá, gente? E pressionando esse tecido contaminado, a gente observa o creptar, que eu comentei com vocês, né, da gangrena, da mielnecrose clostridial, e pode ser isolado, então, o bacilo nesse local. Aqui mais algumas fotos, né, então esse aspecto bronzeado que eu comentei com vocês, também observado em outros locais, tá? Aqui foi um ferimento de coxa, e aqui é um ferimento de nádega, né, de região de glúteo, tá? Então, veja o aspecto hemorrágico, né, gente, por causa da hemolisina, a formação de bolhas, e essas bolhas aqui normalmente tem um conteúdo gasoso, né, presença do gás. Mais algumas fotos, né, não muito agradáveis, mas para mostrar aí, né, aqui também temos bolhas, tá? E aqui todas as toxinas relacionadas ao Clostridium perfringens. Então, essa tabelinha, ela traz pra gente, né, toda a capacidade que o Clostridium tem de patogenia, tá? Desde a enterotoxina que eu comentei com vocês, que vai causar uma simples intoxicação alimentar, né? Até a toxina alfa e beta, que vão estar responsáveis, então, com a capacidade necrosante, né? De invasão de tecidos e lesões mais sistêmicas. Bom, diagnóstico é através da microscopia, então pode ser visualizado o bacilo no material contaminado, né, ou no tecido, tá? E o crescimento da bactéria normalmente é feito em hemocultura, né, através do sangue, tá? E é feito em agar-sangue para ver a hemólise, tá? Tratamento para infecções de tecidos moles é o debridamento cirúrgico e o uso de penicilina em altas doses. Outra forma importante de evitar a progressão da necrose é o oxigênio hiperbárico, né? Então, são utilizadas aquelas câmeras hiperbáricas.
E o prognóstico, né, infelizmente é um prognóstico ruim, tendo aí em torno de 40% a 100% de mortalidade, né? Então, nós temos aí um quadro bastante importante de lesão, né, onde o paciente pode vir a óbito. E para fechar, nós temos então o Clostridium difficile. Clostridium difficile, ele é uma bactéria presente na flora intestinal, né, cerca de 3% em adultos, mas muito incidente em crianças. Então, vocês estão vendo aí uma incidência, né, como flora em 66%, mas também encontra solo em ambiente hospitalar. As infecções normalmente causadas pelo Clostridium difficile estão associadas à eliminação da microbiota normal, a um desbalanço dela, após o uso de antibióticos de longa duração, né? Então, antibiótico terapia prolongada. Tá? Os sintomas, então, estão relacionados com diarreia, desde ligeira até severa, fezes com sangue, febre e câimbras no estômago. E isso está relacionado com o quadro evolutivo de colite, que é uma inflamação do revestimento interno do intestino grosso. E a infecção pelo Clostridium difficile também está relacionada ao que nós chamamos de colite pseudomembranosa, que aparece aqui nessa imagem. Então, nessa imagem nós vemos um cólon, né, com essas placas esbranquiçadas que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é a formação, então, de uma pseudomembrana inflamatória e fibrosa. Isso não é placa de bactéria, tá? Então, nessa imagem aqui embaixo, vocês conseguem visualizar que essa pseudomembrana, ela é formada por um acúmulo, né, de fibrina, né, do tecido conjuntivo, causada pela agressão que a bactéria causa no tecido, né, juntamente com as suas toxinas, e o infiltrado inflamatório que chega naquele local e que acaba, então, estimulando essa produção. Então, são cepas produtoras ou não de toxinas, né? As que são toxigênicas, elas apresentam o que a gente chama de ilha genômica, onde o locus de patogenicidade é chamado de PALOC, e isso existe tanto para enterotoxina A como para B, tá? Então, caracterizado já geneticamente. Essas toxinas, então, penetram nas células epiteliais, causando a desagregação da actina, e isso altera o citoesqueleto celular, fazendo com que ocorra, então, uma alteração na arquitetura dessa barreira epitelial, tá? E na infecção aguda, a liberação, então, dos esporos, que podem contaminar novamente o ambiente através das fezes. Ambas as toxinas levam à secreção de citocinas pró-inflamatórias, como eu mostrei para vocês ali na imagem, provocando, então, aquele intenso infiltrado inflamatório, né? Resposta imune, principalmente em neutrófilos e monócitos, e aí forma, então, a pseudomembrana. Agora vocês podem, então, assistir esse vídeo, né? Nesse vídeo vocês vão ter alguns detalhes a respeito da infecção. Então, há uma propagação dos esporos nos locais de atendimento à saúde, leitos, interruptores de luz, equipamentos médicos, né? Então, essa bactéria é muito associada ao ambiente hospitalar também, né? Aos ambientes de saúde, podendo ser transmitida, inclusive, pelos profissionais que atendem os pacientes. Então, prevenção sempre, né? A questão da higiene pessoal. Aqui nesse esqueminha, está descrito, então, a visita, né, de um paciente que não tem a bactéria, né, na sua microbiota e não está infectado. Então, ele visita um paciente que está acamado, né, e aí ele pode, então, se contaminar com a cepa não toxigênica, com a cepa toxigênica, podendo, então, ter uma resposta apropriada de IgG, ou com a cepa toxigênica, mas sem resposta a IgG, né? Então, esse paciente ele vai evoluir para um paciente colonizado assintomaticamente, e ele vai disseminar e fazer a manutenção da bactéria no ambiente. Ele pode permanecer assintomático pela resposta imunológica, então aqui no caso é porque não tem a toxina e aqui é porque tem a resposta imunológica,
ou ele pode adoecer, né? Então, ter o quadro de infecção pelo Clostridium difficile e apresentar os sintomas de colite membranosa. Bom, para finalizar então essa aula, nós temos aqui um pouquinho sobre o cultivo dos anaeróbios, né? Então, nós temos um critério, né, de ter um trabalho bastante exaustivo para o crescimento dessas bactérias e, além disso, elas serem, né, terem um crescimento lento, tá? Então, para crescer anaeróbio em laboratório, nós precisamos de um meio enriquecido, na maioria das vezes pré-reduzido, né, para eliminar qualquer metabólito do oxigênio e a ausência do oxigênio dessas bactérias em laboratório estão relacionadas com embalagens. Então, aqui vocês estão vendo o transporte, né, de amostras que tenham a possibilidade de ter anaeróbio sendo transportadas em ambientes a vácuo. E aqui os métodos de produção, né, do ambiente anaeróbio em laboratório. Isso aqui era uma coisa que acontecia antigamente, né, gente? Eles pegavam uma jarra, tá, ou uma lata e colocavam uma vela, né? Então a vela consumia, a chama da vela consumia o oxigênio e o ambiente ficava então sem o oxigênio. Mais para frente eles criaram essa embalagem formadora de CO2, nós temos lá no laboratório, né, onde há umas pastilhas que degradam o oxigênio. E hoje, então, a gente utiliza associado a essa embalagem que degrada o oxigênio, né, que converte o oxigênio em metabólitos, a jarra de anaerobiose. Normalmente é uma jarra de acrílico transparente, né, onde a gente possa ver o crescimento da bactéria, e esse material, então, ele vai para uma estufa para a bactéria crescer na temperatura correta, ok? Então, finalizando essa parte aqui dos anaeróbios, né, um pouquinho a respeito do cultivo dos anaeróbios no laboratório.